Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é mais uma entrevista do século, aqui direto do estúdio 42B. Lembrando que essa e outras entrevistas você pode acompanhar também no YouTube do Século Diário, nas plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br, além do Instagram, @tvséculo. Hoje o tema da nossa entrevista do século é o Pacto Ecológico Capixaba, um programa que articula diversos órgãos, do poder público, da sociedade civil. E as entrevistadas são Isabela de Deus Cordeiro, que é promotora do Ministério Público do Espírito Santo, coordenadora do Fórum Espírito Santense de Combate ao Impacto de Agrotóxicos e Transgênicos, e a Elda Bussinger, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direitos e Garantias Fundamentais da Faculdade de Direito de Vitória. As duas estão participando aí muito ativamente, E aí, primeiro, bem-vindas, obrigado pela presença. Eu queria que vocês me contassem um pouco o que é o Pacto Ecológico Capixaba. Alguns já ouviram falar, outros talvez seja a primeira vez, que estão aí ouvindo falar. E o que significa isso, como é que surgiu essa iniciativa? Bom, primeiro queria cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, nos veem, nos acompanham, enfim, dizer da nossa satisfação pelo convite e falar um pouquinho do pacto. Significa, de certa forma, trazer também à mente o Fórum Espírito Santense de Combate a Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos. O fórum ele surgiu lá em 2017 como uma iniciativa aqui no estado em 2017, mas, na verdade, ele era uma promoção no nível nacional e uma recomendação até mesmo do Conselho Nacional do Ministério Público, tendo em vista os impactos de agrotóxicos na saúde humana, os impactos ambientais oriundos da adoção desse modelo produtivo. E aí o fórum, ele, na verdade, existe um fórum nacional, e no estado do Espírito Santo ele foi criado em 2017. De lá para cá, o fórum ele conta com duas subcomissões, uma subcomissão de segurança alimentar e uma subcomissão de impactos ao meio ambiente e à saúde humana. E uma das, digamos assim, a formatação mais presente até então no fórum era a relação comando-controle. Então, era uma política meio de estabelecer controles e fiscalizações em relação àquelas pessoas que utilizam agrotóxicos como parte da sua produção agrícola, como insumo da sua produção agrícola. Pois bem, o que a gente percebeu é o seguinte: era importante a gente trazer, para além de uma agenda muito baseada na fiscalização, no exercício do poder de polícia, era importante que a gente trouxesse uma pauta positiva, uma pauta que pudesse agregar a sociedade civil que já trabalha um outro modelo de produção agrícola, muito mais comprometido com a segurança alimentar, muito mais comprometido com as necessidades de proteção ambiental que hoje a gente vê de forma tão sendo constantemente faladas na mídia, por conta das mudanças climáticas, por conta de todos os impactos que nós estamos sofrendo em função das ações do homem. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista da política pública que melhor trabalha esse cenário, é a política pública de agroecologia e produção orgânica. Então, a gente pretendeu o quê? Instituir um projeto piloto que levasse a que futuramente nós pudéssemos ampliar esse projeto piloto para outros municípios capixabas, e esse projeto consistiu no Pacto Ecológico Capixaba. Esse nome ele foi dado numa analogia do Pacto Ecológico Europeu, que já foi uma iniciativa lá de 2019, quando a União Europeia, exatamente percebendo toda a necessidade que hoje a gente tem de ampliar o nível do nosso compromisso com a proteção ambiental e com a segurança alimentar, daquilo que a gente já vem consumindo e que já deu mostras de uma insuficiência desse modelo. Então, se a gente, por exemplo, a gente fala muito em mudanças climáticas, Falar em mudanças climáticas, não tem como falar em mudanças climáticas sem deixar de considerar os impactos que a agricultura e esse modelo produtivo hoje vem significando para essas mudanças climáticas. E aí a gente tem o impacto nos solos,
a gente tem aí o impacto na qualidade desse solo, especialmente por conta do uso dos agrotóxicos e dos fertilizantes. Em prejuízo, claro, a questão tanto ambiental quanto a possibilidade da gente continuar produzindo alimentos. Né? Então, esse empobrecimento também. Acaba contaminando toda uma... Exatamente. As questões são muito interligadas, né? Então, falar de proteção ambiental significa você considerar tudo aquilo que de certa forma, interfere no meio ambiente. E qual é a atividade humana que hoje não interfere no meio ambiente? Todas elas interferem. Né? Então, foi por conta disso que a gente pensou no Pacto Ecológico Capixaba. Lá na Europa, então, eles instituíram, dentro desse Pacto Ecológico Europeu, uma estratégia que foi denominada Estratégia do Prado ao Prato, que tinha em mira exatamente a redução do uso de agrotóxicos em 50% até 2030. E essa redução, então, dentro desse documento, a União Europeia, ela traz para si, ela pretende, né, trazer para si um protagonismo no sentido dessa mudança de modelo produtivo. Aí a gente pegou esse gancho deles e fizemos uma analogia e botamos Pacto Ecológico Capixaba, numa tentativa também, uma proposta de fazer com que nós comecemos a refletir sobre o modelo produtivo de alimentos que está instalado desde a década de 70, né, 60, 70, como uma forma da gente agora construir alternativas e possibilidades em torno desse modelo produtivo, que já é uma política pública, mas que precisa do mesmo incentivo que a política de uso disseminado de agrotóxicos recebeu por ocasião da década de 70. É uma desproporção muito grande, né, entre o que é investido no agronegócio, que usa esses químicos, e o que é investido nessa agricultura familiar, de base agroecológica. E quando você falou também dessa coisa, né, de exaurir o solo e torná-lo, né, improdutivo muitas vezes, ou a água, né, já vem com os elementos, né, que o caráter ecocida, né, dos agrotóxicos, né, ele para matar uma ou outra chamada praga, eles terminam, né, toda a vida naquele espaço. O monocultivo também vai exaurindo. Mas eu também fiquei pensando na analogia do próprio ser humano, né? Porque o primeiro impactado pelo agrotóxico é justamente o agricultor que está lá aplicando, né, o veneno, o inseticida, seja lá. Então também ocorrem muitas mortes, acho que isso é uma questão que o fórum, né, como você falou, desde o início se debruça. E aí você vê também uma espécie de um genocídio desse homem do campo que cada vez mais vai sendo substituído por máquinas, né? E aí você tem esse processo de larga escala que permite que esses monocultivos continuem existindo, enfim, porque eles não são viáveis num outro modelo, né? Que não seja do mesmo cultivo, e eles não são viáveis sem o uso dos chamados defensivos agrotóxicos, né? Então, são várias questões aí que a gente tem que refletir. É muito interessante essa iniciativa. Se a professora Elda quer acrescentar, eu queria que falasse também de quem participa, né? Como é que é feita essa articulação com vários entes, porque isso é uma coisa que pode ser fundamental, né, para garantir o segmento. Bom, né? Eu queria cumprimentar a você, a todos, a todas, falar que é uma alegria enorme estar aqui, a oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre esse projeto que é tão importante para nós, para a sociedade capixaba, é tão potente do ponto de vista de desdobramentos, né? É tão potente do ponto de vista de futuro. A academia muitas vezes se debruça sobre diagnósticos. A academia está muito voltada a fazer diagnósticos, mas poucas são as experiências nacionais no sentido de que a academia saia do seu castelo, saia do seu campo de produção do saber e parta para uma interação com a sociedade, uma interação efetiva, para que esse saber possa fazer sentido na vida das pessoas, um saber que seja não apenas do ponto de vista teórico, mas um saber que tenha um impacto na vida das pessoas. Então, é muito interessante porque
assim como esse projeto ele tem duas gêneses, e é importante falar delas, né? Em primeiro lugar, como já acabamos de ouvir, ele nasce a partir do fórum, né? Tínhamos uma experiência que era uma experiência institucional a partir do Ministério Público, né? Uma experiência também nacional e no estado do Espírito Santo, e, ao mesmo tempo, uma gênese na academia. Por quê? Então, ele é meio que híbrido, né? Ele nasce a partir esses dois lugares de preocupação, de sensibilização com a questão. Então, na academia, a Faculdade de Direito de Vitória tem um projeto, já há muitos anos, chamado de agrotóxico, o direito em defesa da vida. Esse projeto é um projeto de extensão, pesquisa e extensão, que está ligado a um grupo de pesquisa em políticas públicas, direito à saúde ambiental e bioética. E dentro deste projeto, dentro deste grupo de pesquisa, nós temos várias investigações que caminham pela questão do direito à saúde, o direito ambiental e assim por diante. E dentro desse grupo, eu tive o privilégio de receber a Isabela, promotora de justiça, que está aqui, né? Estamos juntas nesse projeto, e a Isabela vem para o grupo de pesquisa para fazer uma dissertação de mestrado. E essa dissertação de mestrado, ao mesmo tempo em que ela desenvolvia essa dissertação de mestrado, ela estava à frente do fórum, e nós investigávamos também ali este projeto de agrotóxico. Então, as coisas parecem que, de uma forma muito natural, elas foram se ligando. Então, um projeto que estava ligado institucional no Ministério Público e um projeto acadêmico discutindo e pesquisando agrotóxicos. Então, nesse sentido, esse projeto desenvolveu uma série de ações, com peças de teatro, com cartilhas, né, com, enfim, várias atividades em que nós desenvolvemos a partir desse projeto. E, de repente, nós percebemos, isso Isabela já tinha terminado o seu mestrado, né, uma publicação de um livro muito interessante que merece ser lido, né, também não apenas uma dissertação de mestrado teórica, mas também com uma natureza muito prática, ligada à problemática que nós vivemos no país. E aí, então, nasce o projeto do Pacto Ecológico. E ele nasce, então, da junção destas duas experiências que já tinham vida própria, duas experiências que já tinham feito acontecer, mas que se potencializam na hora em que elas se juntam. Quando nós juntamos esses dois projetos, foi justamente no momento em que Isabela estava definindo o seu objeto de pesquisa para a tese de doutorado. Ela já tinha feito uma defesa belíssima de mestrado e agora se encaminhava para o doutorado. E nesse momento é que nasce a ideia. Ela não é uma luz que se acende do nada, né? Porque às vezes é eureka. Não é isso. Ela é todo um processo longo de caminhada acadêmica e de caminhada cotidiana que não se desvinculava do acadêmico. Então, isso é importante a gente registrar. Tem uma maturação, né? Tanto institucional como acadêmica. Ele não é um projeto, assim, objeto de um desejo que surge do nada. Ele é um projeto construído, longamente alimentado, longamente sedimentado. Então, ele já nasce um projeto maduro. E esse projeto se encontra com instituições e pessoas dentro da ideia de que nada se constrói a partir apenas da construção teórica ou da construção prática isolada. Muitos poderiam dizer assim, vou fazer minha tese de doutorado isoladamente e vou trazer esse protagonismo, não é verdade? Ou a academia dizer, não, esse protagonismo é da academia, né? Nós vamos construir. Mas nós entendemos que esse projeto dava prosseguimento aos dois projetos originários, mas que ele precisava
se potencializar, um projeto coletivo. Então, acho que isso é a riqueza desse pacto, é que ele não é um projeto meramente acadêmico e não é um projeto meramente do Ministério Público. Ele é um projeto que foi construído a muitas mãos, a mãos de muitas instituições. Então, nós tivemos nesse projeto instituições as mais diversas com as quais a temática se interconectava. Então, nós temos o INCAPER, né? Nós temos o Ministério da Agricultura, nós temos as secretarias, nós temos a Prefeitura de Viana, um parceiro importante que demonstrou sensibilidade, porque muitos gestores públicos, às vezes, não estão interessados com uma pauta que é uma pauta espinhosa. Nós precisamos ter clareza disso. A pauta da luta por uma política dessa natureza é uma pauta espinhosa. Porque mexe com poderes exatamente que são hegemônicos, né, isso, na agricultura. Ela vai romper com uma questão que é paradigmática, uma questão que está aí consolidada na sociedade como verdade, de que nós não conseguimos sobreviver e alimentar a nação ou o mundo sem os agrotóxicos. Né? A tentativa de transformação do nome agrotóxico para defensivos agrícolas, tentando dar um nome bonito, uma maquiagem bonita aos venenos. Então, isso tudo vem a partir do debate, da questão do projeto de lei, né? Dos venenos, a questão da necessidade de nós termos uma perspectiva de futuro e não uma perspectiva meramente de presente. E isso tudo vem associado a um debate que a gente faz no grupo de pesquisa e que Isabela participou disso intensamente, que é a questão do dossiê Abrasco. Quando nós nos encontramos com o dossiê, o mais importante documento consolidado sobre agrotóxicos e os impactos dos agrotóxicos na saúde, nós então vemos muito mais a necessidade de que esse projeto fosse à frente, não apenas na perspectiva acadêmica ou institucional do Ministério Público, mas uma parceria de muitas instituições com as quais nós pudéssemos dialogar sobre os impactos desta questão na saúde humana e como nós poderíamos ajudar, não apenas fazendo o diagnóstico, mas ajudar capacitando pessoas. E aí, então, essas parcerias são todas chamadas ao diálogo e o projeto é construído, como eu disse, coletivamente. Inclusive coletivamente com agricultores que têm o desejo de fazer esta transição de uma condição em que estão hoje e que não sobreviveriam se não tivessem apoio político, apoio acadêmico, apoio preparação, né? Ajuda, porque tudo é muito difícil. Essa é uma questão extremamente prática, né? Exatamente. Para o agricultor. E eles inclusive, nos ajudaram. Ao final, nós vamos sair, claro, com documentos, com artigos publicados, mas eles estão tendo toda uma capacitação fundamental, um apoio, encontrando um apoio nesses diversos órgãos para que eles possam, então, dar este giro, fazer esta mudança fundamental que sozinhos, isoladamente, não fariam. Acho que é isso. É interessante perceber que, por óbvio, o projeto ele tem algumas premissas em consideração. E que premissas são essas? A premissa de que a gente vive um modelo hegemônico de produção agrícola, baseada num modelo que prioriza a produção de commodities, voltadas especialmente para a alimentação de outras commodities ou para o mercado externo. E isso faz com que, de certa forma, ainda que a lei de agrotóxicos não seja uma política pública, ela se comporte como uma política pública. Dado que existem inúmeros incentivos, não como política pública, mas que não precisam ter esse nome para funcionar como se fosse. Que dizem respeito a quê? Ao grande poder econômico que está por trás nas votações legislativas ou nas não votações legislativas,
nos incentivos que são dados em termos de isenções tributárias ou que não são dados para determinado modelo produtivo. E quando a gente verifica essas premissas que estão por trás do porquê a política, a verdadeira política de agroecologia e produção orgânica, ela não vai para frente, a gente passa a compreender que as dificuldades elas estão postas por conta desse modelo hegemônico. E o que o projeto tem em mira é, de certa forma, romper com essa cultura da hegemonia, porque ela não trabalha processos de desenvolvimento que considerem as especificidades locais e particulares. Ela não vai trabalhar na condição do reconhecimento do pequeno produtor e de que ele só está preocupado em produzir para si e sobreviver com o fruto daquele excedente, mas não numa perspectiva de um ganho de capital, de uma acumulação de capital, mas sim como uma forma dele sobreviver dignamente. Né? Inclusive, esse tema teve muito em voga, né, nas últimas semanas, com a questão da reforma tributária, né? Que está sendo feita no Brasil, em que mantém, ainda vai passar, né? Passou na Câmara, vai para o Senado, mas mantém incentivos fiscais para a compra de agrotóxicos, né? Exato. É algo assim, né? Já está mais que comprovado, né? Esse dossiê da Abrasco, que é uma referência, acho que até internacional, né? Dos impactos, né? A Abrasco é uma associação, né, de pesquisa científica. A Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e ela tem um núcleo que estuda basicamente essa questão. E as pesquisas feitas nacionalmente, elas são impactantes, né? Nós temos casos de agrotóxicos que já estão proscritos no Brasil há mais de década e que foram recentemente encontrados no leite materno. Ou seja, esses agrotóxicos, eles ficam nas águas, eles ficam na terra. Então, assim, ainda que nós conseguíssemos fazer e não conseguiremos uma virada radical nesse momento, não conseguiremos, claro que não. É uma tentativa de mudança progressiva, mas nós ainda teríamos os impactos disso na saúde humana por décadas, por séculos, porque o que nós já perdemos do ponto de vista da vida na Terra, da vida no planeta, o Brasil é um dos países com o maior número de agrotóxicos autorizados pelo governo. Inclusive, agrotóxicos estão proscritos em outros países. Eu acho que é necessário nós quebrarmos com esta lógica de que não é possível produzir em grandes quantidades sem agrotóxicos, sem venenos. É possível. A outra questão que nós precisamos romper é com a ideia de que alimentos orgânicos são pequenos e feios. Isso é uma coisa do passado, não existe mais. É possível produzir alimentos em quantidade para satisfazer as necessidades do planeta. É possível produzir alimentos bonitos, alimentos que são desvalorizados por conta de seu tamanho, não é verdade? Às vezes por conta de não serem tão perfeitinhos quanto os produzidos. E acessíveis também, né, economicamente. Sim, claro. É outro mito, né, que recai. Sim, e a questão da acessibilidade está relacionada também à carga de incentivos que é dirigida a um modelo produtivo e que não é igualmente dirigido para o outro modelo de produção, né? Então, trazer, no mínimo, uma igualdade de condições de comercialização e de produção é fundamental. Na verdade, deve ser, inclusive, né, no mínimo, você fala, mas o ideal é que fosse o contrário. O mais saudável tivesse mais incentivo. Mas com certeza. E o interessante é exatamente esse ponto de que a política pública não é o uso de agrotóxicos. Ao contrário, existe um plano de redução de agrotóxicos. Mas o plano acaba não saindo do papel por conta de todos os fatores econômicos envolvidos. E aí, o que pode, de fato, de certa forma, contribuir para esse rompimento? Uma maior conscientização da sociedade civil, tanto em relação aos impactos que esses agrotóxicos e transgênicos têm na saúde humana, como também
o próprio produtor contar com uma série de incentivos para que ele realize essa transição. Então, nós percebemos, e aí já durante o desenvolvimento do projeto, que muitos produtores também, claro, por uma questão até de familiaridade, eles resistem à mudança porque, às vezes, desconhecem o que seja uma produção agroecológica, às vezes não têm a devida capacitação para que possam fazer e dar esse passo adiante. Por vezes não contam com incentivo algum do ponto de vista de tanto esse amparo técnico, quanto também incentivos econômicos que possam estimulá-los a essa mudança. E aí aquele conhecimento que vinha sendo passado de pai para filho, mas que lá pelas tantas, como disse você, né, acaba sendo substituído pela máquina, acaba sendo deslocado esse produtor para os grandes centros urbanos, porque já não há condições de se fixar o homem e a sua família na terra por conta de todas essas produções em larga escala, produções no nível industrial. E aí a gente precisa romper com isso, por quê? Porque os aumentos de favelização nos centros urbanos, em grande parte, estão relacionados a esse deslocamento e a falta de perspectiva do homem do campo na fixação dele no campo. Então, nós precisamos criar esses incentivos, porque a zona rural ela precisa merecer tanto atenção quanto a zona urbana atualmente recebe nos grandes centros urbanos. E a gente tem esquecido isso. E a questão de que é possível ter uma vida digna no campo, né, com situações talvez até muito melhores de condições de vida do que na cidade, né? Se for feita esse olhar que você falou, como se olha a cidade, olhar o campo, né? E Exato. Famílias, inclusive, poderiam regressar. Hoje que estão em situações muito ruins e a produção de alimento, ela não é fácil, ela é difícil, né? Mas ela também gera uma certa autonomia, gera coisas também que são importantes, desde que tenha uma política pública também para que em casos, né, enfim, de um desastre, essa população não pode ficar desamparada, né? Sim. E assim, mas falando um pouco do Pacto Capixaba, o início, né, tem um foco no município de Viana, né? Isso é muito interessante porque é o que vocês estão falando desse esperançar também, de mostrar, de começar, de mostrar um caminho que possa ser replicável. Então, eu queria que você contasse um pouco por que Viana, né, começa nesse processo. E contar Eu acho um pouco que de como tá interessante porque a atuação profissional de Isabela é no município de Viana. Então, eu acho que duas coisas também se juntam aí. Em primeiro lugar, é o locus de atuação, onde ela poderia exercer suas atividades de maneira mais fácil. É uma profissional respeitada no município. Já tem uma articulação. Já tem uma articulação e houve uma sensibilidade no município, e depois acho que a Isabela pode falar um pouco mais, mas só para completar, então assim, houve uma conjunção também de fatores que nós conseguimos identificar, porque talvez a gente pudesse procurar um grande município ou um grande município produtor de alimentos para fazer, e não. As oportunidades foram aproveitadas, elas foram percebidas, foram aproveitadas e, nesse sentido, encontrou uma ambiência favorável para que nós tivéssemos vontade política, nós tivéssemos uma potência de atuação profissional, não é verdade? E tivéssemos, nesse primeiro momento, a possibilidade de construir um paradigma, construir um modelo, fizéssemos uma questão experimental que pudesse depois ser reproduzida. Sim, o projeto é um experimento. Ele é, claro que é uma investigação no sentido diagnóstico, mas ela é uma investigação também no sentido experimental. Nós estamos testando um modelo para ver se esse modelo pode ser replicado em outros municípios. E o que nós vemos hoje é que esse modelo ele pode ser replicado. Por quê? Porque a expertise vai estar toda relatada, os documentos vão estar todos relatados, as produções científicas vão estar postas, mas a experiência prática
de ir lá e fazer, ela está sendo construída por muitos. Então, acho que a experiência de Viana, ela, claro, deverá ser consolidada, mas ela poderá ser replicada em vários municípios. E é interessante porque o projeto ele traz uma questão seguinte, que cada ator nesse projeto vai trabalhar com aquilo que ele tem de potencial. Então, a academia, por exemplo, nós somos um curso de direito, nós estamos produzindo projetos de lei, nós estamos discutindo a construção de políticas públicas, não é verdade? O Incaper vem com a sua expertise de capacitação, o outro. Então, nós estamos, o município, com a sua articulação com os comerciantes locais, para que nós possamos ter um local, um locus para comercialização deste produto, e uma comercialização com valores, com pagamentos que sejam compatíveis com alimentos que já passaram pela certificação, ainda não passamos, mas que já passaram. Então, acho que há todo um conjunto de estratégias muito bem articuladas, muito bem estruturadas, que nos permitirão e que nos permitem sonhar com o futuro, nos permitem pensar que isso é possível a partir dessa experiência. Ou seja, os erros que nós estamos cometendo agora não precisarão ser passados por outros. Então, acho que talvez a Isabela pudesse falar um pouco disso, do tempo dela ali, né, Isabela, como promotora? Eu acredito que muito do sucesso do projeto, ou dos resultados positivos que a gente vem construindo, se deve realmente a essa articulação interinstitucional e com os atores, ou digamos assim, os verdadeiros protagonistas, que são os produtores rurais. Num primeiro momento, a articulação interinstitucional ela tem um peso relevantíssimo. Por quê? Porque é no plano das instituições que as resoluções dos problemas individualmente identificados vai encontrar eco a ponto de receberem a devida resposta institucional. Então, quando a gente, por exemplo, pensa que o produtor orgânico ele precisa ter a certeza de que ele vai ter um mercado que vai consumir aquilo que ele produz. Esse é um temor do produtor. Ele não pode pensar que ele vai produzir, ele vai perder parte da produção por falta de escoamento. Então, o que nós fizemos para garantir assim que essa produção tenha um comércio, seja de comércio certo? Nos articulamos tanto com um supermercado específico que se comprometeu no sentido de que, olha, nós temos interesse em comprar quanto eles produzam, e ao mesmo tempo o poder público municipal se comprometeu a reformular o seu cardápio escolar para que a gente possa caminhar em direção à universalização de uma merenda escolar que seja 100% orgânica. Por outro lado, o município de Viana ele não apresenta só aspectos positivos que foram realmente considerados, como é o caso dessa sinergia interinstitucional, mas ele também apresenta aspectos muito desafiadores. O município ele tem mais ou menos 70% da sua área ainda tomada pela zona rural. No entanto, as culturas que basicamente são produzidas lá dizem respeito a banana e café. Então, quando você pensa nisso, como que você vai montar um cardápio escolar baseado só em banana e café? Não tem como. Então, isso exigiu também de nós, e aí esse vem o aspecto desafiador, porque eu diria assim, o desafio maior é o desafio que envolve as pessoas. Os outros, eles são plenamente superáveis. Se você tiver, do ponto de vista institucional, uma articulação propícia, você falar para o produtor que, olha, você pode aumentar a sua produção em outras culturas que o mercado consumidor é certo, para ele isso não é difícil. Vai ser difícil se ele não tiver essa retaguarda. Então, o fato da gente ter identificado que só produzíamos basicamente banana e café levou à necessidade de, primeiro, repensar o cardápio escolar a partir das vocações naturais do município.
Então, o município produz jaca, o município produz manga, o município produz, enfim, X culturas. Então, vamos estimular que essas culturas sejam mais produzidas e em maior escala. E, a partir daí, essa adaptação faz com que, nos lançamentos dos programas de alimentação escolar, a compra dessas culturas sejam com preço diferenciado para mais, para que possa garantir para o produtor que fez essa opção pela transição, que ele possa ter o investimento necessário, porque nós sabemos que a produção agrícola orgânica, ela é muito mais dedicada, ela exige muito mais do agricultor do que uma produção que seja em que você vai fazer um controle de pragas pulverizando agrotóxico, quando na verdade na outra produção você tem que ter o quê? Você está permanentemente envolvido com verificar como que está o estado de saúde daquela planta, daquela cultura, em adotar outras, muitas vezes conjugar determinadas culturas, porque uma serve para minimizar a possibilidade de que uma determinada praga incida sobre a outra. Então, esse tipo de trato, que é um trato muito mais artesanal, ele, obviamente, que vai exigir mais do produtor. E, por isso, ele merece ser mais bem remunerado quando da venda desse produto. Ele gera saúde, né? Do ponto de vista do Estado, que vai pagar a conta no final. Exatamente. De saúde, né? Do impacto, interessa a ele estimular, né? Exato. E é muito interessante porque é preciso que o agricultor ele tenha consciência dos impactos do uso do agrotóxico também na vida dele. Exato. E na saúde dele. Porque isso fica tudo muito distante, a gente não fala disso. Nós falamos que o Brasil tem hoje quase 1 milhão de casos novos de câncer por ano, mas nós não fazemos a associação desses casos novos, por exemplo, ao agrotóxico. Vitória tem feiras orgânicas, eu frequento essas feiras orgânicas. E é interessante que eu me encontro com amigos que são produtores em larga escala de alimentos e frequentam a mesma feira orgânica que eu frequento, ou recebem nas suas casas as cestas de alimentos orgânicos, mas estão colocando no mercado alimentos com venenos, usando a palavra que é dura, mas com venenos, para os outros, enquanto ele protege a si e a sua família. Então, assim, é preciso que o agricultor tenha consciência de como as doenças, e são muitas as doenças, imagina o que eu disse agora há pouco, uma mãe que amamenta um bebê, imaginar que no leite materno está passando para o seu bebê, que é o seu bem mais precioso, veneno, que poderá impactar na saúde dessa criança com impactos enormes. Imagina jovens agricultores imaginando que o uso do agrotóxico, não só o consumo, mas a aplicação do agrotóxico pode impactar na sua fertilidade, na sua potência sexual. É duro a gente dizer essas coisas, mas é verdade. Os estudos, as pesquisas na área da saúde mostram que os impactos, eles não são apenas impactos na produção de alteração celular no sentido de produção do câncer, da doença câncer, mas elas são produção de várias outras doenças neurológicas, não é verdade? E que às vezes se dão pelo consumo em longo prazo, inclusive, né, o cruzamento de a diferentes... sinergia, a acumulatividade, né? Porque você tem um agrotóxico ali num tomate, o outro no alface, o outro... Às vezes você... Se aprova individualmente, mas não se leva em conta que eles... Às vezes você está no seu terreno, todo cercado adequadamente, produzindo organicamente, mas a nascente da água está em outro terreno em que se usa quantidade enorme de agrotóxico. Então, o seu alimento está sendo contaminado. Então, tem estratégias que isoladamente a pessoa não sabe para enfrentar este problema. Então, acho que é importante a gente pensar que temos que investir nas questões individuais, nos terrenos, nas pessoas, mas nós temos que ter consciência de que é preciso ampliar isso. Por quê? Porque se você tem uma pulverização de agrotóxico, por exemplo, com aviões ou com drones
e tal. Isso atinge e o vento leva para vários locais. Então, ou nós mudamos essa cultura, ou não adianta nós termos pequenos núcleos produzindo. Claro que adianta no sentido de que é importante para a mudança cultural, mas é importante que nós vejamos a necessidade de que isso se amplie para que nós tenhamos, de fato, uma cultura e uma consciência que respeite a saúde humana e tenhamos resistência por parte dos produtores e do poder público, no sentido de dizer, olha, não é nenhum problema que as empresas ganhem dinheiro, não há nenhum problema em que se produza, mas não podemos fazer isso, né, sem considerar a importância da saúde humana. Não é possível que a mesma empresa que produz o agrotóxico seja produtora do medicamento que cura o câncer que foi produzido pelo agrotóxico. Isto é de uma contradição absoluta, quer dizer, uma indústria de medicamentos ou de produtos, ela ganha duas vezes, ela ganha produzindo a doença e tratando a doença. Isso precisa ser dito. É impactante? É. Às vezes nós preferimos ficar calados, porque tem uma reação a cada uma dessas falas nossas. Mas é importante que a gente discuta isso, no sentido de que a gente faça uma mudança cultural, uma resistência. E isso não se dará exclusivamente pelo poder público, isso não se dará por parte das empresas, isso vai se dar por parte de uma consciência da sociedade civil de que ela é a grande fonte geradora de alimentos, não é verdade? E que ela precisa ser respeitada, tanto pelo poder público quanto pelo poder econômico. Então, acho que nós precisamos entender isso e acharmos a estratégia de chegarmos ao coração das pessoas. Chegar à mente das pessoas, mas também chegarmos ao coração das pessoas, para que elas possam pensar a partir de uma outra lógica e terem coragem para passar por uma transição que não é fácil. Não é fácil, porque encontraremos muitas barreiras. Os agricultores que estão conosco, todos eles passam por muitos entraves, por muitas barreiras. Por isso esse coletivo apoiando, acolhendo, ele é importante, porque as barreiras são imensas. A quantidade de pessoas, a quantidade de profissionais, isso é bobagem, não faça isso, é muito mais fácil, está perdendo tempo. Isso existe, isso acontece no seio das próprias famílias. Nós temos relatos de agricultores que falam da questão assim, das críticas que recebem, mas como às eles... vezes uma parte da família assume, a outra assume. não. Então, e é interessante como as mulheres se envolvem no projeto, né? As mulheres com a sua preocupação com as famílias, as mulheres com uma capacidade de refletir maior, de acolher novas ideias. Então, assim, eu acho que esse é um relato interessante também que nós gostaríamos de registrar no projeto. Enfim, o projeto é um projeto encantador, sabe? Um projeto estimulante. Muitas vezes, na própria academia, a gente fica... acho que a gente podia estar gastando o tempo da gente, escrevendo artigos, fazendo isso e aquilo. Isso consome um tempo, mas esse tempo é que é necessário para que as pesquisas, aquilo que nós produzimos academicamente, cientificamente, tenha sentido para as pessoas e não seja apenas um sentido acadêmico, mas um sentido, de fato, para a vida das pessoas, para o impacto na política pública. Eu queria saber também, assim, vocês falam, desde que foi concebido até hoje como pacto, né? Quais foram as ações realizadas e o que vocês consideram os impactos, né, que foram gerados? O projeto, o pacto, foi lançado em fevereiro de 2022 oficialmente, a partir de um seminário de lançamento lá no município de Viana. 1 ano e meio, mais ou menos. Atrás. Sendo que, na verdade, assim, sendo bem honesta, nós tivemos o início dele, na verdade, em 2021. No entanto, por conta ainda da pandemia, a gente teve muito atraso na possibilidade de nos reunirmos. E essa transição, ela não se faz no ambiente virtual, né? Ela demanda a criação de relacionamentos.
Então, é o relacionamento que estabelece a confiança que o produtor rural passa a ter naquele técnico que está permitindo a ele ter contato com novas técnicas, que diz para ele que, olha, é possível, e aí ele passa a ter essa confiança e então adotar novas práticas, e na primeira dificuldade ele aciona esse técnico e ele compartilha isso com o coletivo. Então, essas ações, elas não se dão no ambiente virtual, então isso, de certa forma, comprometeu um pouco o início do projeto. Hoje nós já estamos aí indo para um ano de 2022, 2023, né? 2 anos de projeto em execução. Tivemos a nossa primeira OCS instituída, né? Uma organização aí, de controle social, de modo que eles mesmos certificam a sua produção orgânica, tá? E isso já foi um ganho significativo. O que esse grupo, ou esse coletivo, que inicialmente começou com 45 pessoas, depois foi reduzido para 21, o que esse coletivo atravessou ao longo desse tempo? Eles tiveram contato primeiro com o lançamento do projeto, participaram de um diagnóstico, que foi uma pesquisa em relação a cada uma das propriedades, para ver qual era o tipo de conhecimento que eles tinham sobre o que entendiam como agroecologia, como produção orgânica, para que a gente pudesse ter um nivelamento da situação inicial. A partir daí, depois, eles tiveram um contato com uma capacitação da agroecologia. Lembrar que o IFES também é nosso parceiro nesse processo todo, e juntamente com o INCAPER, eles elaboraram um projeto pedagógico e fizeram uma série de capacitações com essas pessoas. O SEBRAE também é um parceiro nosso, e a partir daí ele manteve contato com esses produtores, desenvolvendo planos de negócios. Porque a gente sabe que muitas vezes você produz e só aquela produção da cultura especificamente, sem qualquer tipo de beneficiamento, te assegura um valor X. Às vezes um pouquinho do beneficiamento você transforma num doce, numa compota, e você já eleva o seu ganho para 3x. Então, assim, o SEBRAE ele veio dando esse tipo de apoio em como melhorar e aperfeiçoar o ganho das produções. Além disso, nós tivemos o primeiro seminário estadual do Pacto Agroecológico, que foi foi um momento de debate, de esclarecimento, de também compartilhamento entre esses produtores, para que a gente pudesse disseminar essa metodologia. Que foi junho agora, né? Isso. 6 de junho de 2023. Isso, exatamente. Sim, acho que foi 2023. Isso mesmo. Esse processo, eu estou falando especificamente dos agricultores. Em paralelo a isso, nós tivemos o desenvolvimento de projetos de lei, e aí realmente no âmbito da Faculdade de Direito de Vitória, em colaboração com a Câmara Municipal de Viana e com o Poder Público, a Prefeitura de Viana, nós tivemos aí a aprovação da Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. Nós tivemos também a votação de alguns decretos, a assinatura de alguns decretos do chefe do Poder Executivo, estimulando, por exemplo, o acesso a aluguel de máquinas por preços diferenciados para dar manutenção nas propriedades rurais. Tivemos também essa reformulação do cardápio escolar e estamos caminhando para o lançamento do edital com esses preços diferenciados. E também tivemos agora uma boa aquisição do ponto de vista administrativo, que foi a criação de uma subsecretaria de agroecologia e produção orgânica. Em Viana, né? Em Viana. Então, com isso, o que a gente espera? Porque quando você traz isso para dentro de um arranjo institucional, você tem uma clara sinalização de que o poder público está efetivamente comprometido com a concretização daquela política pública.
E é isso que a gente espera, que trazendo isso agora, a gente possa ter uma conotação um pouco mais segura de que a agroecologia e a produção orgânica no município se tornarão algo permanente, algo a agora sofrer um processo de crescimento. De consolidação, né? Eu acho que você inicia, dá os primeiros passos, né? Prepara toda uma estratégia, um arcabouço, e a partir daqui é possível caminhar. Não é tão rápido também, Exatamente. Né? E uma coisa que eu acho interessante, que nós também fizemos, que foi o seguinte, nós registramos esse projeto como um projeto de pesquisa e extensão na Fundação de Apoio à Pesquisa. Ou seja, o projeto nasce bem antes de iniciar a sua execução. É claro que a pandemia nos atrasou um pouco nisso, mas nós aprovamos esse projeto na Fundação de Amparo à Pesquisa, mostrando também a responsabilidade do poder público em sustentar projetos dessa natureza. Então, a partir desse projeto aprovado na FAPES, nós pudemos fazer pagamento de bolsista, não tivemos recurso nenhum para nada fora disso, mas tivemos para o pagamento dos bolsistas que estariam ministrando aulas, trabalhando. Então, isso foi, me parece, também estratégico. Não, pois foi importantíssima a sua consideração, professora Elda, porque, na verdade, o que a gente percebe, um dos grandes gargalos, ainda é um cenário de acadêmicos que trabalham com a agricultura formados sob outra linha de formação. Naquela época, a gente sentia muito por parte da produção científica um incentivo no uso de agrotóxicos. E hoje a gente está precisando fazer o caminho inverso. O caminho inverso passa necessariamente pela academia. Passa pela formação desses profissionais. A validação científica, né? Porque você não pode fazer uma proposição fazendo uma crítica anterior sem uma validação, uma evidenciação científica. Então, a academia traz a questão da evidência científica e, nesse sentido, ela permite que se discuta num outro patamar. Exato. Né? Não mais do achismo, não mais de uma crítica e de uma argumentação infundada, mas a partir de uma argumentação fundada em bases científicas. Quando a gente fala isso, né, transição agroecológica tem a ver com tudo isso, né? Como a Isabela falou, formar o profissional. Hoje nós temos até poucos profissionais, né? Sim. A gente quer dar um salto grande, a gente precisa formar profissional. Formar um profissional, por exemplo, em agronomia, vai demorar 4 anos, 2 anos. Exato. Né? Exatamente. Imagina essa geração. Olha, então... isso é tão interessante que nós fizemos uma pesquisa aqui no Espírito Santo, um levantamento preliminar assim sobre a situação da agroecologia no estado, né? E nós constatamos então que nós tínhamos, do ponto de vista institucional, ou seja, de que municípios traziam isso como um programa, um projeto do município, apenas 27 iniciativas. E quando nós pesquisamos sobre o corpo técnico dessas equipes da agricultura, normalmente, né? Se havia um profissional com habilidade em agroecologia, nós tivemos apenas 16 municípios que responderam que contavam com esse tipo de profissional especializado. Então, isso mostra a deficiência que nós temos ainda de pretender, inclusive, essa universalização. Porque sem a possibilidade de contarmos com profissionais que tenham essa habilidade científica e técnica, fica muito devagar o processo de transição. Porque a gente sabe que a agroecologia está justamente baseada nesse diálogo entre o saber científico e o saber popular, né? Então, o saber tradicional de agricultores, tem agricultores que são idosos e que nunca usaram veneno na vida e sabem produzir, e esse conhecimento também é válido. Mas, assim, desse ponto de vista de uma transição mais rápida, né? Mas veja, me parece que é importante que nós tenhamos uma política educacional que prepare em 2 níveis. Na fixação do jovem em projetos educacionais, que sejam projetos educacionais feitos no campo. Então, acho que isso é fundamental, que a pessoa tenha a possibilidade de se capacitar permanecendo e fazendo esse exercício
pedagógico na sua própria propriedade. Então, esta é uma questão. Mas nós temos também uma questão muito relevante, que é as universidades, o ensino superior precisa se modificar. Quer dizer, é preciso que nós saiamos de um ensino totalmente pautado em uma cultura baseada no uso de agrotóxicos para uma cultura, um processo pedagógico baseado na formação de técnicos, de pesquisadores, que tenham como base, como paradigma, a questão da agroecologia, a questão do orgânico. Então, isso é uma girada de chave. Sim. E se nós não fizermos isso, não adianta. Por que não adianta? Porque dos 16 que foram informados, não significa que eles estejam atuando. E não significa que eles não tenham formação, mas que não tenham uma crença, de fato, na importância desta mudança de cultura. Então, acho que é uma questão, toda questão cultural ela é demorada, ela é difícil, ela é espinhosa, mas ela precisa ser iniciada. Então, acho que nós estamos com o projeto, né, desse pacto, dando um pontapé inicial. Não significa que outras experiências não foram importantes, significa que essa experiência é uma experiência que reúne um processo interinstitucional, né, é um projeto interinstitucional e em que ninguém está buscando protagonismo. Nós queremos trabalhar cada instituição, cada ator, cada pessoa, a partir da sua experiência, da sua energia, da sua potência e da sua condição de contribuir. Eu acho que é o respeito a essas diferentes formações, essas diferentes visões de mundo que poderão nos permitir fazer essa transição de uma maneira eficaz e efetiva. Concretizar um saber dessa natureza é algo muito demorado, mas pensar no futuro e pensar que o futuro tem que ser construído agora, que, né, nós não vamos deixar para depois, tem que ser agora, é uma responsabilidade tremenda, uma responsabilidade para a academia, uma responsabilidade para os órgãos do sistema de justiça, uma responsabilidade para os órgãos públicos e uma questão importante que é preciso sensibilizar também a sociedade para um consumo consciente, um consumo que seja no sentido de segurança alimentar. Não segurança alimentar só no sentido de ter alimento para comer, para suprir as necessidades, mas um alimento saudável, adequado, que possa garantir a saúde. Porque de nada adianta termos alimento em quantidade se nós não tivermos alimentos saudáveis que possam manter a nossa saúde em dia. Acho que é isso. Você falou em futuro, né? E já caminhando aí para o nosso final, eu queria que você falasse um pouco das perspectivas, próximos passos desse pacto e onde ele pretende chegar assim, como horizonte final. Então, o nosso horizonte final, na verdade, eu diria que o céu é o limite, né? Mas eu acho que a gente tem uma grande expectativa aí com a questão da universalização da merenda escolar, toda ela de maneira orgânica, porque a gente já começa a trabalhar exatamente desde a formação da criança e garantimos a ela essa nutrição adequada, a que a professora Elda mencionou, né? Não basta simplesmente o alimento, qualquer que seja ele, ao mesmo tempo em que esse alimento ele tem sim um compromisso cultural de ser considerado sob essa perspectiva do cultural, né? Do local, daquilo que se produz, daquilo que se consome localmente falando. Então, a universalização da merenda escolar é uma expectativa. A outra expectativa é que a gente possa reunir um novo grupo de produtores agora com um novo edital para que eles também possam ter o início dessa caminhada. E a partir daí também já pensamos, ou provavelmente para esse segundo semestre ou para o início do ano que vem, já começar a trabalhar a extensão do pacto para novos municípios, especialmente aqueles que demonstrem algum nível de interesse.
porque é importante que isso não seja uma construção de um único ator. Eu diria que, se tivéssemos que dizer assim, qual o motivo do sucesso ou de um fracasso no que tange a política pública, diz respeito a exatamente essa sinergia que se constrói interinstitucionalmente e com a sociedade civil. Então, sem essa sinergia, é muito difícil você levar adiante uma proposta que se propõe contra-hegemônica. Acho que o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, eles precisam estar conscientes que qualquer mudança passa por políticas públicas. E os atores de políticas públicas não podem ser apenas os atores do poder executivo, porque às vezes a gente tem uma visão de que o ator de política pública é o executivo ou o legislativo. O legislativo construindo a política, o executivo, as leis, leis que também são políticas, mas que passa por todos nós, né? Eu acho que passa por todas as instituições envolvidas, pelas instituições de ensino, pelas instituições comerciais. Então, acho que nós precisamos, talvez, chegar a um momento em que a sociedade ela própria reivindique políticas públicas de proteção. Eu acho que é isso. Políticas públicas de proteção à saúde. Não apenas para que nós tenhamos... É preciso que o Sistema Único de Saúde também se posicione com relação a isso. Por que nós tivemos campanhas importantes com relação ao fumo? Por que nós tivemos campanhas importantes relacionadas a tantas questões e não podemos ter com relação ao agrotóxico? Quem sabe um dia nós não chegaremos ao ponto de que no rótulo dos produtos comercializados esteja ali não apenas o teor de sal, mas esteja ali também o teor de determinados venenos, né? A quantidade, o teor de determinados venenos. Mas o mais importante é que a gente tenha forças para resistir ao projeto no país de autorização de mais agrotóxicos, que a gente possa conscientizar a necessidade de que alguns desses agrotóxicos sejam radicalmente proibidos. Não é possível que agrotóxicos que já estão proscritos em países mais desenvolvidos, validados por pesquisas científicas, reconhecidas por pares e na sociedade científica, continuem sendo usados no Brasil. Mas, fundamental, eu acho que é preciso ressignificar a ciência, trazendo o homem comum do povo, com a sua experiência, com a sua vivência, para a academia. A academia precisa começar a respeitar a cultura dos povos originários, a cultura do homem comum do campo, não é verdade? E torná-las científicas, não é verdade? Não tomando o saber do homem do campo, mas trabalhando com esse saber de modo a que ele seja potencializado. Acho que é isso. Ótimo, muito obrigado, Helda, Isabela. Essa foi a entrevista do século. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Apoio técnico do Cauã Elmer aqui nos bastidores. A gente volta, na próxima quarta-feira, às 8h30, com a entrevista do século, mas antes disso também tem outros programas no ar, então segue lá no YouTube do Século Diário, nas plataformas de áudio, também no séculodiario.com.br, que tem notícias, análises, informações, todo dia atualizado lá. Então, obrigado, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.